Linchamentos, Violência e Justiça Popular no Brasil. Esse é o tema do ciclo de conferências que apresentamos hoje. Na segunda parte do programa, o professor e sociólogo José de Souza Martins fala sobre suas pesquisas e cita alguns casos analisados durante seus estudos. Acompanhe. Então eu comecei a fazer anotações e comecei a construir um banco de dados sobre linchamentos. Uma coisa bastante elementar, com base no material, o único material disponível sobre linchamentos no Brasil, que é notícia de jornal. Eu levantei muito material no exterior sobre estudos a respeito de linchamento em outros países. O país que historicamente mais linchou e criou praticamente um padrão de estudos sociológicos sobre linchamento, estudos históricos sociológicos sobre linchamento, foi os Estados Unidos da América. Todos os estudos sobre linchamentos nos Estados Unidos são baseados num grande banco de dados feito aí nos anos 30, quando se robusteceu a reação da população negra contra os linchamentos, com apoio, sobretudo de mulheres protestantes brancas, que começaram a se dar conta de que os brancos usavam o negro como pretexto para trucidá-los, muitas vezes como punição por delitos como estupro de mulheres brancas, praticados pelos próprios brancos. No século XIX, várias notícias de linchamento chegaram ao Brasil e os jornais passam a usar linchamento para definir essas formas de agressão coletiva, de trucidamento coletivo de pessoas. Quando começar, nos anos 30, já depois passado o período mais grave da história dos linchamentos, quando começaram a ser feitos estudos sociológicos, que foram publicados no American Journal of Sociology, que existe até hoje, aí surgem vários estudos sobre linchamentos de negros por brancos, sendo ambos arrendatários de terra, cultivadores de algodão. Então, a atividade é igual. E negro, que ganhou a liberdade em função da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Negros com direitos iguais aos direitos dos brancos. Por exemplo, eles podiam votar, podiam ter candidatos nas câmaras locais, essa coisa toda. E os brancos empobrecendo. Eu desconfio, não há nenhum estudo mencionando isso, que os negros nessa situação tiveram mais êxito econômico do que os brancos, porque eles vinham de uma tradição brutal de trabalho. Então eles podiam se dedicar ao trabalho muito mais do que os brancos, que eram mais frágeis nesse sentido. E isso fez com que negros tivessem mais êxito como pequenos agricultores do que os brancos. De certo modo, os estudos sociológicos dessa época mostram isso. A resposta foi a violência dos brancos contra os negros, tá certo? Aniquilar os negros, muitas vezes atacavam a parcela de trabalho do negro, destruíam, matavam animais. Quer dizer, não era só o linchamento, era um conjunto de atitudes para impedir que o outro entrasse na sociedade branca nos termos próprios, né, do que era possibilitado pela abolição da escravatura. E o arquivo rendeu muitos estudos sobre linchamento, porque foi possível fazer correlações, uma coisa que o americano gosta muito de fazer, nós não gostamos, mas às vezes é importante utilizar mesmo o raciocínio quantitativo para obter algumas certezas mais fundamentadas a respeito do que está ocorrendo na sociedade. No Brasil foi possível ver que não havia um banco de dados sobre esse assunto. Os primeiros estudos são baseados em pouquíssimos casos e em alguns poucos traços da ocorrência. E logo no começo surgem estudos dizendo que no Brasil o linchado é preto e pobre, né? De novo, aqui é o preconceito que os próprios intelectuais acabaram assimilando, de que toda vítima no Brasil é negra e toda vítima no Brasil é branca. Então é uma simplificação meio boba, baseada em preconceitos que invadiram a universidade, como também rico linchando pobre é outra coisa que não tem. É mais fácil o pobre linchar o rico, né? Eu acho que as formas de comportamento coletivo indicam um ímpeto nesse sentido, mas não é isso também que está acontecendo, né? Então eu resolvi organizar, com base no noticiário de jornal, um amplo arquivo, um banco de dados amplo, que é muito maior que o banco americano, e a minha ficha não se resume a 10 indícios de características dos linchadores,
e dos linchados, mas tem 189 campos. Trabalhei 20 anos organizando esses dados. Mas tudo isso no espírito da chamado artesanato intelectual. Não era a minha pesquisa principal. A pesquisa principal era outra. Essa aqui, eu fui acumulando os dados, tomando notas, fazendo análises provisórias, essa coisa, eventualmente, publicando um artigo ou outro. Só que parece que usar notícia de jornal é uma coisa fácil. Na verdade, é uma coisa complicadíssima, porque a gente sabe que, em princípio, a notícia de jornal é uma notícia ligeira, é uma notícia muito superficial, né? E eu comecei a me dar conta de que talvez o estudo, se eu viesse a fazer, ia ficar muito comprometido pela qualidade do material que era um noticiário de jornal. Eu pego em particular um linchamento que houve na Bahia. Foi um pai de santo agredido por um vizinho, e aí se junta a vizinhança toda e mata esse pai de santo por um motivo banal, uma coisa que era aí. O motivo é que a predisposição para linchá-lo é porque ele era pai de santo, tá certo? E o interessante é que esse linchamento foi noticiado no Brasil inteiro. Então eu comecei a comparar as notícias, né? O primeiro jornal que publicou, que por sinal não foi nem um jornal baiano, né? Foi de um outro estado que recebeu a notícia por uma agência de notícias e resolve publicá-la. Enquanto que os jornais baianos acharam que aquilo lá não tinha a mínima importância, que provavelmente era uma coisa corriqueira. Isso porque as 3 regiões que mais lincham no Brasil são, em primeiro lugar, São Paulo, em segundo lugar, Salvador, e em terceiro lugar, Rio de Janeiro. Aí depois os jornais baianos começaram a noticiar. Os outros jornais publicam essa notícia muito para preencher buraco dentro do jornal. Só que a notícia é maior do que o espaço que tem. Então, eles cortam de baixo para cima. Foi a primeira regra que eu descobri que os jornais praticam. Eles vão cortando de baixo para cima até ficar a cabeça da notícia, que tem o principal. Fulano de tal, um senhor assim assado foi linchado no dia tal, no bairro tal, em Salvador, papapá, e a notícia acaba aí quando o espaço não dá mais. Bem, aí eu tive que montar o meu banco de dados pelo menos 3 vezes. Eu montei uma primeira vez, ele tinha 45 campos de informação, que eu desdobro a informação. Dia, mês, ano, dia da semana. Eu comecei a ficar curioso em relação a detalhes do linchamento. Então, nessa primeira formulação, eu fichei um número enorme de linchamentos. Aí, num certo momento, à medida que a quantidade de informações ia crescendo, o número de casos ia crescendo, e o número de linchamentos vem aumentando no Brasil nos últimos 20 anos, né? Claramente depois da ditadura, que a violência no Brasil aumenta depois do fim da ditadura. Ela aumentou depois do fim da ditadura de Vargas. Acabou a ditadura de Vargas, quer dizer, acabou o regime repressivo, a violência popular aumenta. Com a ditadura cai, mas a ditadura tinha a sua própria violência, os esquadrões da morte, por exemplo. Então ele fazia o que o povo aparentemente gostaria que fosse feito. Depois termina a ditadura, de novo sobe a violência popular e ela vem aumentando progressivamente, né? Nos últimos 20 anos, claramente, depois das manifestações coletivas de 2013, por exemplo, no Rio, São Paulo e alguns outros lugares, aumentou brutalmente o número de linchamentos no Brasil. Quer dizer, tem alguma coisa solta na sociedade brasileira que a gente precisa rapidamente descobrir o que está acontecendo. Porque não é, a palavra normal é péssima, mas eu vou usar normal entre aspas. Não é normal que uma sociedade se mate a si mesma, tá certo? Não é normal que ela faça justiça com as próprias mãos. A civilização criou a ideia do tertius, do juiz isento, que julga todos os delitos em nome da lei, de uma lei objetiva, e pune de acordo com a lei. Não é? A justiça não pode ser uma forma de vingança. E, na verdade, o que nós temos crescendo no Brasil é a vingança como forma de justiça, o chamado justiçamento. Eu tive que reformular e aumentar o número de itens que eu considerava para 189 itens. Eu pegava, digamos, uma ocorrência no lugar X e verificava no levantamento de fontes outras notícias relativas à mesma ocorrência. E aí acontece uma coisa interessante. Nem sempre as outras notícias são mera repetição da primeira.
porque a notícia pode ter vindo através de uma outra fonte, de uma outra agência, de um outro jornal, né? Frequentemente havia coisas como agência Folha e agência Estado. Então são agências diferentes que faziam registros diferentes da ocorrência. É claro que eu não tinha a mínima condição de acompanhar os linchamentos ocorridos no Brasil inteiro, lendo os jornais que eu podia comprar em São Paulo. É evidente que não. E eu sabia que existia uma empresa de recortes de jornais, Lux Jornal. E eles recortam jornal no Brasil inteiro, todos os jornais, às vezes pequenos jornais de pequenas localidades que tenham alguma notícia sobre aquele assunto. Eu recebia, eu assinei linchamento, eu passei a receber 2 ou 3 vezes por semana um caderno dessa grossura, com recortes, vem o próprio recorte de jornal, com a data em que o jornal foi publicado, o nome do jornal, para eu poder fazer o fichamento. A literatura que eu examinei, não só a literatura americana, mas a literatura de outros países sobre linchamento, tinha sugestões muito interessantes. Os psicólogos trabalharam com linchamentos, especialmente nos Estados Unidos. E um deles fez um estudo interessante sobre o índice de crueldade nos linchamentos, utilizando algumas poucas indicações. E eu calculei o índice de crueldade nos linchamentos praticados no Brasil. E aí há algumas observações que eu acho interessantes. Minha pesquisa não demonstrou que a vítima principal do linchamento é o negro ou o pobre. Eu estou trabalhando não com 20, 30 casos, como aconteceu nos primeiros estudos, mas com 2028, mais 4.000 casos que eu não coloquei no banco de dados, mas que eu examinei detalhadamente. A descoberta que eu acho importante e interessante, até para eventualmente alguém desdobrar isso, é que um linchamento dura aproximadamente, no mais das vezes, vamos dizer assim, 20 minutos. Em 20 minutos, uma pessoa pode ser perseguida e massacrada. 20 minutos, não é mais que isso. E o grupo se dispersa em seguida. Não apareceu nenhum caso em que a motivação para linchar era a cor da pele da pessoa. Mas o que apareceu, que é aí que eu acho que está a questão importante, né, que revela bem o que é o racismo no Brasil, né, o preconceito, é que nos primeiros 10 minutos, aproximadamente, do linchamento, e aí isso é revelado pelo índice de crueldade, um linchamento motivado pelo mesmo crime, isto é, alguém que estuprou uma criança, que é um fator frequente de linchamento no Brasil. Um branco estuprou uma criança, é acusado de estuprar, um negro é acusado de estuprar uma criança, até a metade, digamos, do linchamento, o índice de crueldade é o mesmo. Porém, se for negro, a partir da metade para frente, o índice de crueldade aumenta. Portanto, é um racismo muito peculiar. Ele não é um racismo motivador de violência, mas ele é um racismo subjacente à violência. Então, a disposição para massacrar o outro aumenta brutalmente se o outro for negro. Isso não quer dizer que o linchamento brutal se aplique só aos negros, ao contrário. Os casos mais brutais de linchamento são de brancos, não de negros. O protocolo do linchamento, no geral, alguém grita que alguém está sofrendo violência de alguém. Uma criança sendo estuprada, uma velhinha sendo assaltada, um marido batendo na mulher, alguma notícia desse tipo. E é passada, essa informação é passada aos berros para as outras pessoas. Estão fazendo tal coisa, papapá. A multidão se junta rapidamente. As pessoas começam a correr atrás do acusado, que, em geral, percebe o que vai acontecer e tenta fugir. Em seguida, começa a tirar pedras nele. Depois, chega mais perto e já tem pedaços de pau na mão, começa a dar pauladas. E depois, socos e pontapés. Se o protocolo for seguido completamente, fazem coisas, se for estupro de criança ou de moça virgem, depois eu explico essa coisa da moça virgem, em geral ele é castrado. Ao vivo e em cores e sem nenhuma apelação.
no mais das vezes, se acrescenta outras formas de mutilação. Cortar a orelha, cortar o nariz e por aí vai, até o sujeito ser queimado vivo diante de todos, né? É muito comum isso. O linchamento era uma brutalidade impressionante. A coisa do brasileiro bonzinho é linda. Nessa hora as pessoas enlouquecem e são capazes de fazer coisas impensáveis. Eu digo o brasileiro bonzinho e não bonzinho porque os linchadores vêm de todas as categorias sociais. E os linchados também. Qualquer um de nós pode se ver repentinamente envolvido num ato de linchamento. Em princípio, ninguém é imune, porque dependendo da violência que foi cometida, as pessoas entram numa espécie, isso é bastante evidente no livro, nas análises que eu fiz, no material que eu colhi, as pessoas entram numa espécie de transe. Elas não conseguem, elas já não sabem mais o que elas estão fazendo. O linchamento é todo conduzido por uma motivação irracional. A pessoa ela sai do seu estado de normalidade. E às vezes o linchamento dá a impressão de que é uma coisa muito racional, muito fria. Eu, além de todo esse material, eu fiz 3 estudos de caso em 3 regiões diferentes do Brasil, retirando do arquivo 3 casos que me pareciam muito densos, com muita informação. A ficha estava muito cheia de detalhes do acontecido. Um no sertão da Bahia, na região de Monte Santo, outro no sertão de Santa Catarina, praticamente na fronteira com a Argentina, e outro no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. O caso da Bahia é o mais complicado, porque o que aconteceu ali na zona rural é que havia uma professora de roça que morava com a avó cega, só as duas, na roça. E um dia aparece um ex-aluno dela, filho de um fazendeiro da região, todo mundo branco. Na verdade, ele queria ter relações sexuais com a professora. E ela repudia, ela disse que não, que de jeito nenhum, manda ele ir embora, que vai para tua casa, não sei o quê. Ele começa a ficar violento e a moça começa a gritar, a pobre da avó cega fica em pânico porque não sabe o que está acontecendo, percebe que tem alguma coisa grave acontecendo, começa a gritar também, ele agride essa velhinha com o facão, a moça pula a janela, sai correndo, ele alcança a moça e mata a moça. Depois, ele mesmo vai procurar a polícia, né, e denuncia, olha, acho que houve alguma coisa na casa da professora lá, eu tenho a impressão que chegou um bandido lá, alguma coisa, ele faz de conta que não era com ele. E a polícia militar foi que atendeu o problema. E o sargento, acompanhado por ele todo o tempo, foi a todos os lugares, identificou, a moça está morta, toma as providências cabíveis, sai procurando o provável assassino, mas começa a desconfiar, pelas incongruências na fala dele, que ele era o assassino. E ele é preso. O delegado percebeu que ele seria linchado. E leva o rapaz para outro município, Euclides da Cunha, e o interna no quartel da Polícia Militar, que tinha 40 soldados aquartelados lá. Mais ou menos à meia-noite chega um caminhão na porta do quartel, de fininho, para dizer a verdade. As pessoas descem silenciosamente, invadem o quartel, rendem os 40 soldados que estão armados, arromba a prisão, quebra o cadeado, tira o sujeito lá de dentro, amarra, coloca em cima do caminhão e o caminhão sai disparado pela noite. Enquanto isso, a população vai despedaçando o sujeito vivo. Cortam as orelhas, cortam o pênis dele, cortam o nariz, vão retalhando o fulano, ainda vivo, até o lugar exato em que a moça foi morta. Colocam o cadáver dele em cima do lugar, onde está o sangue dela, jogam gasolina, ele está vivo ainda, jogam gasolina e ele é queimado vivo no lugar. Esse é o caso mais complicado, é o protocolo completo, vamos dizer assim, dessa forma de violência. Para vocês verem que é uma questão muito complicada, não é uma questão, como o sujeito chega para mim, mas por que você está estudando isso? Porque eu acho que fazer isso é uma coisa muito grave em qualquer sociedade. E nós temos que saber como é que isso acontece, por que acontece, para tentar decidir o que a gente consegue fazer. É preciso que se diga, apesar de todo o enorme preconceito que existe desde a ditadura contra as polícias militares,
que a imensa maioria dos salvamentos, 90%, mais de 90% dos casos de salvamento de linchados no meio da tentativa de linchamento é feita pela Polícia Militar, com grave risco dos próprios policiais. Então, nós somos capazes de linchar, mas existe um contra-linchamento ao mesmo tempo, existe um movimento, existe aquela parcela da população que não aceita esse tipo de coisa, que acha que as pessoas têm que ser processadas com base na lei, julgadas e condenadas, né? Se for o caso, se elas não forem inocentes. E são essas pessoas, em grande parte, responsáveis pelos salvamentos, telefonando para a polícia, olha, está acontecendo tal coisa, aqui venham, e geralmente a polícia chega depressa e consegue interromper os linchamentos. A população não lincha qualquer um, lincha dependendo do crime que foi cometido. Estupro de criança é o que eu mais menciono, porque é a coisa mais óbvia. É uma coisa que tem crescido muito no Brasil. Criança sendo estuprada. Não raro pelo próprio pai, que é muito grave. É grave. É uma sociedade em completo estado de anomia, uma sociedade em que o tabu do incesto não funciona. O tabu do incesto é uma regra universal de civilização, tá certo? Nós temos, isso está acontecendo mais do que a gente pensa. É uma coisa tão grave que eu separei linchamentos ocorridos nas prisões. Os presos também lincham. Quem é que eles lincham? Estupro de criança. Autor de estupro de criança. Tanto que os delegados de polícia não colocam mais os presos junto com outros presos. Em geral, tentam mantê-lo isolado até que a justiça tome uma decisão. Porque mesmo o mais violento assassino não aceita ser confundido com um criminoso tão grave quanto o estuprador de criança. Então, eles liquidam o sujeito na prisão, né? Frequentemente de forma elaborada, para ficar bem claro que se trata de uma punição por um crime inaceitável, porque é um crime de lesa humanidade, é a condição humana que está comprometida nesse tipo de crime, né? Então, há reações desse tipo. Os linchamentos são majoritariamente praticados pela baixa classe média e, eventualmente, pela relativamente alta classe média. Não é pobre que lincha. A categoria pobre não explica o linchamento. Em geral, é pobre linchando pobre. Pobre linchando o rico, se pensarmos a classe média como rica. A classe média é frequentemente vítima. Houve uma tentativa de linchamento de um juiz do Superior Tribunal de Justiça em Santa Catarina. Há casos de pessoas que são arrancadas de dentro do tribunal já na hora do linchamento e levadas para fora e linchadas, porque a população não aceita que para determinados crimes se aplique determinada pena branda. Questão da cor. Há uma certa proporção, menos de 50% de linchamentos no Brasil inteiro é de negros, mas mais de 50% é de brancos, né? Brancos sendo linchados. No caso de Salvador, que é uma cidade que tem uma presença negra muito importante, é razoável que haja uma presença significativa de negros sendo linchados. Mas quando vai se ver, são linchamentos praticados nos bairros negros de negros contra negros. Quer dizer, tem um limite. O negro que não aceita ser confundido com aquele tipo de negro, então ele liquida lá. Eu separei favelas, que também lincham, linchamentos ocorridos em favelas. O linchamento ocorrido em favela, que é pobre, paupérrimo contra pobre, paupérrimo, o linchamento ocorrido em favela é muito mais violento que os linchamentos, digamos, da média, né? É uma resistência à possibilidade do estigma, de dizer, favelado é isso mesmo, favelado sai por aí aprontando e fica por isso mesmo e tal. Então, não vai ficar por isso mesmo, são linchados. Há casos de... A população sabe sem muita clareza, porque a coisa é muito irracional, mas ela sabe que aquilo é uma forma de justiça. Um detalhe importante é o caráter ritual dos linchamentos. Ou seja, o linchamento não é uma violência convencional, porque tem uma dimensão extramaterial e extrajurídica, que é o ritual. Outra coisa importante é que o modo como o linchamento é praticado me sugere, me convence, inclusive, porque acho que a abundância de informações me permite sustentar isso, é que o linchamento é praticado quando aquela sociedade, aquela porção da sociedade entra em estado de anomia, o conceito durkheimiano.
As normas não funcionam. Quando um pai estupra uma filha, um filho, as normas, o tabu do incesto não está funcionando, que é a norma das normas, tá certo? Quando alguém abusa de uma criança, de uma mulher, abusar de mulher virgem, no Brasil, em muitas regiões, é muito complicado, porque a virgindade ainda é um valor, não é um valor moral, pura e simplesmente, é um valor ritual. Então, portanto, é privar a mulher de uma coisa que é fundamental na instituição da família. Então, há muito de ritual, aquilo de colocar o fulano em cima da poça de sangue da moça, tem muito a ver com outro aspecto ritual, que é a questão da morte. Eu tenho um capítulo sobre a morte na cultura brasileira, que é o seguinte: a pessoa que é vítima de morte violenta desse tipo, né, que motiva linchamento, ela é uma pessoa que não tem condições de entrar no paraíso. Ela está interditada, porque ela foi morta violentamente de maneira inadequada. Há ritos de morrer. Não se morre de qualquer maneira. E a verdade é que na sociedade contemporânea cada vez mais se morre de qualquer maneira. E isso, para muitas pessoas, é muito grave, porque significa a perdição eterna da pessoa. Portanto, o linchamento acaba sendo, entre outras coisas, ele não é propriamente uma forma de vingança, ele é uma forma de violência autodefensiva, é um crime autodefensivo. É a única manifestação coletiva em que se pode identificar a sociedade agindo. Quando a gente pensa em sociedade, pensa abstratamente. Essa é a forma concreta da sociedade agir. Ela age, quer dizer, pessoas que nunca se viram, nunca viram a vítima daquele que está sendo linchado, nunca viram o linchado, se juntam em nome de alguma coisa que é a sociedade, para praticar o linchamento. E praticam o linchamento de forma ritual, até para reparar o dano de além-morte que há na forma violenta como a pessoa que origina a prática a prática violenta do linchamento, né? Então é uma tentativa de fazer do linchado um tributo substitutivo do corpo que foi morto, da pessoa que foi morta antes do tempo. Porque nessa concepção existe também a ideia de que as pessoas não morrem, isso vem da cultura colonial brasileira, nem depois do tempo, nem antes do tempo. Mas, enfim, há um conjunto de aspectos rituais que eu quero analisar separadamente, num volume à parte, e que são, digamos, o aspecto antropológico e sociologicamente mais interessante da prática do linchamento. Obrigado. Você assistiu à parte final da conferência Linchamentos, Violência e Justiça Popular no Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima!